A Europa não será chantageada. 6 palavras que soam simples, mas que carregam o peso de uma ruptura histórica. Elas marcam o início da maior tensão comercial entre Estados Unidos e Europa desde a Segunda Guerra Mundial. E o motivo não é petróleo no Oriente Médio, nem um ataque militar, nem uma crise financeira global. É uma ilha coberta de gelo, que muita gente sequer sabe apontar no mapa: a Groenlândia. Em 2026, o mundo entra em um território estranho, onde uma ideia que parecia piada anos atrás vira política oficial. Donald Trump ameaça tarifas massivas contra 8 países europeus, porque eles se recusam a negociar um território que não está à venda. O que parece absurdo se transforma em realidade concreta. Mercados reagem, governos se mobilizam, alianças históricas começam a ranger. O gelo do Ártico vira o epicentro de uma guerra econômica capaz de mover trilhões de dólares e redefinir o equilíbrio de poder no Ocidente. Trump anuncia publicamente que irá tarifar Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Finlândia. A primeira onda começa com 10% a partir de fevereiro. Em junho, sobe para 25%. E não há prazo para acabar. As tarifas só cessariam se a Dinamarca aceitasse negociar a Groenlândia. A justificativa oficial é segurança global. Trump afirma que a China quer a ilha, que a paz mundial está em risco e que Copenhague não pode fazer nada a respeito. Na prática, a mensagem é direta. Soberania passa a ser tratada como mercadoria. O que antes era impensável vira precedente. Um território inteiro entra na mesa como se fosse uma empresa à venda. A Europa percebe que não se trata apenas da Groenlândia, mas de algo maior: a normalização da coerção econômica como ferramenta geopolítica. Por trás dessa crise existe um ponto estratégico real. A Groenlândia ocupa uma posição central no Ártico, região que muda rapidamente com o degelo. Novas rotas marítimas encurtam distâncias entre continentes. O subsolo abriga terras raras, minerais críticos, petróleo e gás. Militarmente, a ilha funciona como sentinela entre América do Norte, Europa e Rússia. Os Estados Unidos já mantêm ali a base de Thule. A China, por sua vez, investe pesado em infraestrutura polar. O Ártico deixa de ser periferia e vira fronteira do futuro. Quando 8 países europeus enviam missões militares para reforçar a segurança da ilha, a mensagem é clara: este território não está à venda. Trump reage com fúria. O conflito deixa de ser simbólico e assume forma econômica. A ameaça não é mais hipotética. Ela vem com datas, porcentagens e impacto real na vida de milhões de pessoas. Diante da ameaça americana, a Europa faz algo inédito. Emmanuel Macron solicita formalmente a ativação de um instrumento quase desconhecido do público: o ACI, Instrumento contra a Coerção Econômica. Dentro de Bruxelas, ele é apelidado de a bazuca comercial. Não por acaso. Essa ferramenta foi criada em 2023 justamente para cenários como este, quando uma potência tenta forçar decisões políticas usando pressão econômica. O ACI não é um protesto simbólico, nem uma nota diplomática educada. Ele autoriza a União Europeia a responder de forma coordenada, rápida e contundente. Pela primeira vez, os 27 países podem agir como um único corpo contra uma ameaça externa. O detalhe mais irônico é que o instrumento nasceu após o primeiro mandato de Trump. Ele foi desenhado tendo em mente 2 atores específicos: China e Estados Unidos. Agora, o cenário para o qual foi criado finalmente se materializa. A origem do ACI remonta a 2021, quando a China puniu a Lituânia por permitir um escritório diplomático de Taiwan em seu território. Pequim bloqueou exportações, pressionou empresas europeias e criou um precedente perigoso. A União Europeia percebeu que a Organização Mundial do Comércio não era suficiente para lidar com chantagem política travestida de comércio. A OMC funciona bem para disputas tarifárias clássicas, mas não para coerção estratégica. A Europa precisava de algo novo, algo que permitisse reação autônoma, sem depender de longos processos internacionais. Assim nasceu o ACI. Ele preenche uma lacuna jurídica global: o direito de responder à intimidação econômica como forma de defesa soberana. Em 2026, esse mecanismo deixa de ser teoria e se transforma em ameaça real contra Washington. O que essa bazuca permite fazer não é abstrato, é concreto, mensurável e doloroso. A primeira munição são as tarifas espelho. A União Europeia pode impor sobretaxas equivalentes ou superiores às de Trump sobre produtos americanos. Setores estratégicos entram na mira: tecnologia, agronegócio, indústria pesada, aviação, energia. A segunda frente é ainda mais sensível: bloqueio de investimentos. Empresas dos Estados Unidos podem ser impedidas de comprar ativos europeus, participar de fusões ou adquirir participações em companhias estratégicas. Isso fecha as portas de um mercado de 27 países para o capital americano.
Em seguida vem a vedação financeira. Bancos públicos e privados europeus podem ser proibidos de financiar empresas do Ziquinho. Corporações americanas podem ser excluídas de licitações governamentais bilionárias. Contratos públicos evaporam. Cadeias produtivas inteiras sofrem ruptura. Há ainda uma quarta dimensão pouco discutida: reparação financeira. O ACI permite que a União Europeia exija compensação direta do país que pratica coerção. Isso cria um precedente jurídico global. Não se trata apenas de retaliar, mas de transformar chantagem em passivo econômico. Bilhões em indenizações podem entrar em jogo. O impacto potencial é colossal. Em 2023, o comércio entre União Europeia e Estados Unidos atingiu 1,8 trilhão de dólares. 5 bilhões cruzam o Atlântico todos os dias. A Europa tem superávit em bens, enquanto os Existing Equity lideram em serviços. Essa interdependência, que durante décadas foi pilar da estabilidade ocidental, agora vira campo de batalha. Cada tarifa, cada bloqueio, cada retaliação ecoa em fábricas, portos, supermercados, empregos e moedas. Neste ponto, a crise deixa de ser abstrata. Ela passa a tocar o cotidiano. Um aumento de tarifas sobre peças industriais afeta cadeias produtivas inteiras. Um bloqueio financeiro pode quebrar empresas altamente dependentes de crédito europeu. Um corte em contratos públicos remove bilhões de circulação. A bazuca não é uma metáfora exagerada. É um dispositivo capaz de paralisar fluxos econômicos reais. A Europa, historicamente vista como lenta e burocrática, agora demonstra algo novo: disposição para agir como potência estratégica. Não se trata apenas de proteger a Groenlândia. Trata-se de proteger a própria ideia de soberania em um mundo onde a economia virou arma. Quando líderes europeus dizem que a bazuca está sobre a mesa, eles não estão fazendo retórica. Estão sinalizando que o velho modelo, onde Washington dita e Bruxelas se adapta, pode estar chegando ao fim. Pela primeira vez desde o pós-guerra, a Europa considera seriamente enfrentar os Estados Unidos em pé de igualdade econômica. Não por ideologia, por necessidade. Porque se a coerção funcionar agora, ela se tornará regra amanhã. Hoje é a Groenlândia. Amanhã pode ser qualquer outro território, qualquer outro governo, qualquer outra decisão soberana. A resposta europeia não surge como um grito isolado. Ela ecoa em diferentes capitais, com tons variados, mas uma mensagem comum. A chantagem não será normalizada. Mette Frederiksen, primeira-ministra da Dinamarca, afirma que a Europa não será chantageada. Não é apenas uma defesa da Groenlândia. É uma defesa do conceito de soberania em si. Emmanuel Macron vai além e declara que nenhuma intimidação influenciará as decisões do continente. Ele menciona explicitamente Ucrânia e Groenlândia na mesma frase, conectando territórios distintos por um princípio único. Nenhum país pode ser forçado a abrir mão de partes de si sob ameaça econômica. Michael Martin, da Irlanda, adota tom mais cauteloso. Diz que a bazuca está sobre a mesa, mas que a diplomacia precisa ser esgotada. Jonas Gahr Støre, da Noruega, alerta que guerras comerciais não produzem vencedores. Bernd Lange, no Parlamento Europeu, reforça que a União deve reagir rapidamente a qualquer pressão externa. Não é apenas política externa, é identidade coletiva sendo testada. A Europa agora enfrenta um dilema estratégico profundo. De um lado, a diplomacia. Negociar até o último segundo preserva essa relação transatlântica construída ao longo de 70 anos. Evita uma ruptura que pode ser irreversível. Mantém viva a ideia de um Ocidente unido. Mas há um custo invisível: parecer fraco. Se Trump recuar apenas diante de ameaças concretas, a ausência de resposta pode encorajar novas chantagens. Hoje é a Groenlândia. Amanhã pode ser uma base militar, um acordo energético, uma decisão regulatória. A coerção vira ferramenta legítima. Do outro lado está o confronto total. Ativar o ACI imediatamente. Mostrar unidade e força. Sinalizar ao mundo que a Europa não aceita pressão. Essa opção redefine o equilíbrio entre aliados. Transforma a relação com Washington de hierárquica em simétrica. Mas carrega riscos imensos. Uma escalada fora de controle pode romper cadeias globais, gerar recessão, fragmentar o sistema internacional. A OTAN, pilar da segurança ocidental, entra em zona de incerteza. O que acontece quando aliados econômicos viram adversários estratégicos? O que significa defesa coletiva quando o conflito não é militar, mas financeiro? O que realmente está em jogo não é apenas comércio. São 70 anos de arquitetura internacional baseada em regras. É a ideia de que fronteiras não são negociadas sob ameaça. É o princípio de que alianças não funcionam como contratos de extorsão. Se Trump obtiver sucesso com a Groenlândia, o precedente será devastador. Outros líderes aprenderão a lição. Rússia, China, potências regionais, observarão atentamente.
A mensagem implícita será clara. Coerção funciona. A ordem internacional deixa de ser baseada em normas e passa a ser regida por força econômica bruta. Enquanto isso, o relógio corre. Em janeiro de 2026, embaixadores dos 27 países se reúnem em caráter de emergência. Telefones não param. Bruxelas conversa com Washington quase diariamente. A data de 1º de fevereiro se aproxima. É o prazo para a primeira leva de tarifas. Dias, não semanas. Em 1º de junho, a escalada para 25% marca o ponto de não retorno. Paralelamente, acordos recentes entram em risco. Em julho de 2024, tarifas haviam sido reduzidas de 25% para 15%. A União Europeia prometera bilhões em investimentos nos Estados Unidos. Tudo isso pode ser descartado como papel velho. Estamos assistindo à colisão entre dois mundos. De um lado, a visão transacional de geopolítica, onde tudo pode ser comprado, vendido ou pressionado. Um território pertence a outro país? Oferece-se dinheiro? Recusam? Ameaça-se com tarifas. Do outro lado, uma Europa que decide parar de aceitar o papel de peão. Uma Europa que construiu sua própria bazuca justamente para este momento. Uma Europa que diz, pela primeira vez em décadas, que não. O que começou como uma ideia quase cômica no primeiro mandato de Trump, comprar a Groenlândia, transforma-se agora em teste definitivo para as alianças ocidentais. A pergunta não é mais se haverá retaliação. A pergunta é quando e em que escala. Porque em uma guerra comercial dessa magnitude, não existem vencedores. Existem apenas diferentes graus de perda. E enquanto Europa e Estados Unidos se enfrentam por uma ilha de gelo, alguém observa em silêncio do outro lado do mundo. Alguém que aprende com cada fissura no bloco ocidental. Exatamente aquele que Trump diz tentar conter. A China.